Boa noite, transformadores e transformadoras, tudo bem? Eu sou o Ricardo Salve, sou da equipe do Transformando Carreiras e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação, né? As transformações que se deram na minha vida, as lições que eu aprendi dessas transformações e um pouquinho de como é que a Transformando Carreiras entrou na minha vida. Vocês esperam um pouquinho? Vem com a gente! A minha história de empreendedorismo começou quando eu tinha 12 anos. Eu estudava num colégio de freira e eu descobri que eu tinha acesso às revistas de conteúdo adulto que o meu avô tinha, que o meu avô comprava todo mês. Bom, você já imagina o que acontece quando juntam adolescente e revistas desse tipo, né? Então, eu resolvi fazer negócio. O que eu fiz? Eu pegava essa revista e alugava para o meu amigo, né? Por R$1, R$2 na época. E aí o que acontecia? Ele me devolvia em um dia. E aí eu ia, pegava essa mesma revista e alugava. Todo mês ele comprava e aquela coleção era de 5, 10 anos. Então assim, eu alugava uma diferente todo dia para a mesma pessoa que tinha aquele dinheiro que era para o lanche. Que ele resolvia, ele preferia não comer e me dar em troca dessas revistas, né? Então eu fui descobrindo, depois pegando, né, com boca a boca, que tinha mais pessoas interessadas nesse produto. E aí eu vi que a demanda e o produto estavam ligados. E eu ainda nem sabia o que era empreendedorismo, hein? Eu sempre fui muito ativo na minha vida. Desde o meu colégio, eu fundei o Grêmio Estudantil. A gente sempre teve a necessidade de ter um maior engajamento na escola, né? A gente pediu os nossos projetos e aí a gente queria representar os alunos. A gente juntou, falou com um monte de gente, eu me tornei o vice-presidente dessa chapa e a gente concorreu, né? Chapa única, mas a gente concorreu e a gente teve, que era para ter ou não o Grêmio, e os alunos votaram para ter. A gente levou para a direção acatou e a gente sempre trazia projetos novos, trazia um patrocínio para a escola, né, tudo em prol dos alunos. Com isso, eu notei que eu gostava de falar com pessoas e pensar no bem coletivo. Bom, no meu terceiro ano, eu tinha que escolher o que eu ia fazer da vida, né, qual vestibular que eu ia prestar. Hoje eu vejo que não foi uma coisa muito inteligente, eu só prestei um vestibular, aquele negócio de você dar sorte, né? Desde sempre, eu sempre fui um bom aluno, né? Sempre gostei de exatas, sempre gostei de tudo, né? De todas as disciplinas, mas eu tinha mais facilidade com exatas. E aí eu passei na USP, né? Na minha única faculdade, na minha tacada de sorte, né? Eu entrei lá. Bom, dentro da faculdade aconteceram várias coisas, mas seguindo nessa parte do Grêmio, lá eu também entrei no centro acadêmico, né? E lá é um outro mundo, né? Onde a gente tem que falar com pessoas, né? Tem que falar com pessoas de outras unidades, tem que falar com pessoas de outros departamentos, né? A gente tem que conseguir verba para diretamente ajudar os alunos, né? Então isso é mais uma lição que eu tirei, assim, de liderança e de empoderamento meu para conseguir as coisas para a comunidade em que eu estou inserido, né? No meu primeiro semestre, não podia pegar estágio. Na verdade, eu não podia pegar estágio no primeiro ano da faculdade. Então eu peguei, mesmo assim, eu convenci a diretora a me dar aquela oportunidade, né, de ser estagiário. E aí ela se convenceu, né, e me deu estágio. Eu fiz estágio na Poli, lá no Centro de Computação Eletrônica, né, no CCE, lá da USP. E aí começou a minha história de amor com a computação. Bom, lá eu entrei num setor que chama operação, né, esse setor fica 24 horas por dia, né, não para nunca. E aí eles têm que ter uma série de estagiários que precisam ajudar eles no monitoramento, precisam ajudar eles com né, a atualização de máquinas. E aí foi exatamente isso
que eu comecei a fazer, né? Foi nesse mundo que eu comecei a agir, né? Vi a computação só como usuário, né? Eu nunca tinha tido um computador, né, que fosse só meu, né? Eu vim comprar ele quando eu já estava no meio da faculdade. Wi-Fi quase não existia, a internet aqui era muito ruim, né? Mas lá eu já tinha tudo de ponta, né? Todos os equipamentos eram muito bons, e eu descobri programas e aí isso começou a me fascinar, né? Foi muito interessante como o ambiente me fez querer aquilo, né? No meio do meu estágio, eu recebi uma proposta para ir trabalhar em outro lugar, né? Mas aí eu, né, conversei um pouquinho e continuei no meu estágio e nesse outro lugar. Então eu estava trabalhando 3 dias no estágio, depois trabalhando nesse outro lugar 2 dias e ainda eu dava aula particular nesse meio tempo que eu tinha entre uma coisa e outra, né? Então assim, eu gostava muito de falar com pessoas e aí esse trabalho novo não tinha só computador, né? Eu tinha que mexer com o computador, mas eu tinha que ir com pessoas também, falar com pessoas. Eu tinha que fazer o concurso, então eu tinha que falar com o pessoal, tanto que ia fazer o concurso, né, que ia ajudar a gente, o nosso pessoal, quanto os alunos que iam fazer as provas que a gente estava aplicando, né? E é muito interessante, você tem que ter um tratamento bem especial para essas pessoas, né? Elas são convidadas do seu show, né? Você que está fazendo o show. Bom, isso me ensinou, né, desde sempre. Eu sempre tive muita vontade de falar, de ser um líder, né, de liderar pessoas. E eu acho que essa experiência me deu mais empoderamento para eu continuar fazendo isso a minha vida toda. E a computação estava sempre ali, sempre do meu lado, né? Então eu tinha esses dois mundos, eu tinha a computação e eu tinha esse falar com pessoas que estava sempre ligado à área de educação. E aí eu terminei o meu estágio, né? Foram 2 anos de estágio, continuei dando aula particular e aí eu fiquei full time com esse trabalho de concurso, né? Eu fiquei durante 6 anos lá e eu hoje eu percebo, né? Na época eu não percebia isso, eu estava estagnado. Apesar de fazer cursos de atualização, né? Cursos de programação, eu percebi que eu não tinha crescido tanto quanto eu era aquele moleque que começou com 12 anos querer empreender sozinho, né? Quando eu estava 6 anos lá, eu me casei, né? Me casei em abril, peguei aquela licença de uma semana, né? Fui pra lua de mel e tal. Quando eu voltei, eu sentei na cadeira do meu chefe. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você não precisa mais vir aqui. Pra mim foi um choque, né? É difícil você se parar e da onde você estava indo, né? E agora ter que seguir um outro rumo, né? Eu fiquei um pouco desnorteado. Então eu saí acionei minha rede de contatos já, consegui trabalhar em outros lugares bem rapidamente, né? Só para eu não perder a minha fonte de renda, não perder o meu padrão de vida. E aí eu resolvi ser PJ, né? E aí fui atrás de alguém que quisesse me contratar por mim mesmo, né? Não pela empresa. E aí eu tô trabalhando até agora, né? Desde aquela época, uma empresa chamada Ventana Informática, que faz desenvolvimento de software, né? E ela tá nessa área há muito tempo, né? Então ela tem várias tecnologias, ela mexe tanto com aplicativos quanto com sites mais parrudos, né? Em linguagem C#, Java, né? C++, enfim. É uma coisa desafiadora, né? Todos os dias nascem novas linguagens, nascem novas tecnologias, né? E aí eu, como PJ, tenho mais liberdade para transmutar, né? Me tornando PJ,
eu percebi que não dá mais para parar de aprender, né? Desde do meu colégio, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre tinha aquele foco, eu tenho foco numa prova, né? Eu tenho foco, eu preciso estudar para aquilo, especificamente aquilo, né? E aí, quando você se torna PJ, você acaba tendo essa responsabilidade aumentada, né? O que você tem que aprender para você sobreviver, senão você não consegue disputar com as outras pessoas do mercado, com as outras empresas do mercado, né? A gente vê empresas como o Google, empresas como o Facebook, né? Que tem muitas pessoas que eles contratam estudantes, porque eles não vão parar nunca mais de estudar. Esse cara já está acostumado, ele já está ambientado numa pressão, né? Num, ter que fazer a prova dele, mas ele também sabe que ele, nessa área ele tem que continuar se atualizando, senão ele morre, né? Se até aqui você já estava assim, não, beleza, PJ, já tá bom, já conseguiu, agora não para mais na carreira, eu continuei percebendo que eu queria aprender mais, que eu queria ter uma noção maior para conseguir devolver também, tanto, né, para a empresa que eu estou prestando serviço, mas para mim saber que eu estava na ponta mesmo, né, desenvolvendo uma tecnologia que ninguém tinha descoberto ainda, alguma coisa que as pessoas estavam começando a usar e eu podia ser um difundidor, né, desbravar esse novo mundo, né. Bom, e aí eu me encontrei querendo aprender, querendo, né, me desenvolver melhor, quando surgiu a oportunidade, né, e aí outra lição que eu tenho, né, sempre enxergar as oportunidades, né, uma mensagem no Facebook que eu troquei com o Felipe, né, veio a oportunidade do Mastertech, que foi um bootcamp, né, praticamente um acampamento mesmo, 2 meses, totalmente inserido em tecnologias emergentes, em design thinking, em inteligência artificial. São muitas coisas para lembrar, né? Não dá nem para falando assim. Foram 2 meses de muito aprendizado, 2 meses que também me empoderei, né? Eu também vi que eu precisava me doar mais. Às vezes você tinha um conteúdo e aí aquele conteúdo você olhava e falava, bom, e agora, né? O que eu faço? Poxa, eu tenho que aplicar de algum jeito. E aí a gente começou a montar projetos, né? A gente tinha lá o nosso Demo Day, né? Que era basicamente a junção das 8 semanas num dia só, experimentando, né? Mostrando para várias pessoas, investidores e pessoas que conheciam essa área, o nosso projeto, né? Que a gente fez com 8 semanas. Eu talvez tenha sido um dos recordistas de projeto lá. Eu fiz 3 dos 9 projetos que foram apresentados, né? Participei de 3. Então, acho que é muito importante. E aí, essa lição de não parar de aprender, ela está muito forte na minha vida, né? E acho que ela não pode, em todos os quesitos da minha vida, eu tenho que aprender, né? Eu não posso parar mais e falar, tá bom, eu já cheguei aonde eu quero, né? Você tem sempre que olhar para cima e ver qual é o próximo nível que você pode chegar. Outra coisa que me ajudou aí de encontro ao que eu queria, né, a minha carreira, a minha vocação de verdade, foi fazer o curso da Fase Nova, né? Lá eu entrei, eu ainda tinha algumas dúvidas, né, do que eu gostaria de fazer, e lá você tem ferramentas, você tem pessoas, né, que te ajudam, né? A gente inclusive se encontra, né, todo mês ainda para falar um pouco sobre como é que a gente está, quais são os nossos projetos, né? E exatamente isso me ajudou muito a criar mecanismos, a criar ferramentas para a gente focar e conseguir entregar um projeto, a conseguir ter um tratamento com uma pessoa melhor, né? A se fazer uma pessoa melhor, um ouvinte melhor. Então, acho que são vários fatores que contribuíram para eu me tornar um profissional melhor, mas que isso
assim, nada tem a ver com sorte, né? Você tem que buscar essa capacitação, você tem que buscar essa vontade de aprender, ela tem que ser sua, você tem que se empoderar, e aí só a partir daí você pode fazer mais. Eu tinha falado antes que eu casei, né? Na volta lá da lua de mel aconteceu aquela coisa toda. Bom, mas eu já conhecia a Renata há 10 anos antes da gente efetivamente casar, né? Então a gente já tinha um pensamento de casal, né? A gente já tinha um pensamento unido, né? O que a gente queria sempre, os dois queriam, né? A gente chegava num consenso ou a gente negociava uma coisa, né? Ela quer uma coisa muito mais do que eu, então eu faço. Eu quero uma outra coisa muito mais do que ela, então ela me ajuda a fazer, né? Então acho que a gente sempre se baseou e sempre focou nisso, né? Que nós dois podemos nos fortalecer muito mais do que cada um separados, né? Então essa talvez seja uma coisa muito boa, uma lição muito boa. Bom, eu casei com uma parceiraça minha, né? Todos os projetos que a gente faz juntos, e esse, né? A Transformando Carreiras nasceu exatamente dessa nossa vontade. Ela sempre deu treinamentos na área de administração, na área de empreendedorismo, né? E dava aula de tudo, né? Às vezes tinha uma aula, eu lembro dela vendo uma aula de física lá para dar para eles, né? Me perguntava algumas coisas, perguntou pro padrasto dela algumas coisas, e aí ela conseguiu fazer esse treinamento, né? Então ela consegue dar aula de absolutamente tudo. E aí surgiu a ideia da Transformando, né? Foi uma consultoria, né, em treinamento. A gente tem essa ideia de trazer treinamentos disruptivos, né, coisas diferentes, para que a gente também aprenda, tire o máximo das situações, o máximo das pessoas, né, das pessoas do nosso entorno. E é por isso que a gente criou a Transformando. E o congresso veio para sacramentar exatamente isso que a gente quer, né? A gente trouxe pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente conheceu, pessoas que a gente já seguia, né? Para exatamente trazer essas histórias fantásticas, né? Tão legais, tão bacanas. Essas pessoas foram muito atenciosas com a gente, né? E aí eu peguei aquele mesmo ensinamento que eu tinha antes, né, de falar com pessoas, né, você fala, você negocia, puxa, por favor, você pode me dar 5 minutos do seu tempo, quando você vê a pessoa te dá mais do que você pediu, né, isso é muito, muito legal. Bom, antes de ir embora, eu queria falar algumas dicas para você que quer empreender, para você que quer ser uma pessoa melhor. Algumas dicas que eu tirei tanto desse curso quanto da minha vida toda, né? Então, são algumas lições que eu levo comigo, né? Primeiro, acho que é empatia, né? Eu acho que você tem que ter empatia com a outra pessoa, né? Você não pode achar que você é mais do que ela, né? Ela pode te ajudar muito mais do que você acha que você está ajudando, né? Você pode tirar uma lição muito maior do que ela tem para passar para você do que necessariamente você está pensando que está ajudando ela, né? A segunda dica que eu tenho para dar é sobre ser proativo, né? Quando você está no ambiente de trabalho, às vezes você pensa, né? Pô, aquele cara proativo é aquele cara que faz tudo. Não, aquele cara proativo é aquele cara que se intromete na coisa dos outros, né? E quer fazer tudo. Não é isso. Eu acho que mais do que quando você tem algum problema, quando alguém te oferece um problema, quando você está no seu trabalho, você não levar só uma solução, né? Você levar possíveis soluções, né? Quando você tem alguma reclamação, você não leva só a reclamação e pronto. Você também leva a reclamação com aquela possível solução. Eu acho que isso faz você pensar no problema como um todo, né? Se você está inserido numa empresa, você vai pensar no bem da empresa, né? O bem do patrimônio que você esteja cobrindo, ou da pessoa que você esteja
ajudando, né? Você está pensando no bem maior. A terceira dica que eu quero falar um pouquinho é sobre a relação ganha-ganha, né? Eu acho que a gente, muitas das vezes, que nem eu falei na relação que eu tenho com a Renata, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, ela quer fazer outra, só que eu quero fazer mais aquilo do que ela, né? A gente sempre joga exatamente com essa balança, né? Às vezes aquilo tem um peso maior para mim, é o aniversário de alguém que eu quero muito ir, é o Natal que a gente tem que ir em algum lugar, tudo isso a gente coloca na balança e vê quem está precisando mais, quem está precisando de mais apoio. E aí, não só isso, mas nas relações de negócio também. Às vezes você quer fazer um negócio que te dê muito mais lucro e vai ferrar muito mais a outra pessoa. Pô, não é melhor você fazer uma coisa que você consiga ganhar e que a outra pessoa também consiga ganhar? Eu acho que essa relação é muito mais prazerosa, muito mais legal do ponto de vista de que todo mundo vai ganhar, né? E a última dica que eu quero dar para vocês, eu acho que é sempre ter metas, né? Não importa quais sejam as metas ou quanto tempo tem essas suas metas. Se ela for uma meta mensal, se ela for uma meta anual, tenha metas, tá? Para você pelo menos ter o controle de como é que está a sua vida, de como é que você está na sua vida, né? Às vezes você faz eu quero correr a maratona, que nem eu tenho na minha meta, né? Só que eu ainda não fiz nada nesses 4 meses que me ajudem a correr aquela maratona que eu tenho no final do ano. Pô, mas o que está acontecendo? Não vou correr mais, vou engordar 100 quilos até a maratona? Não, o que eu posso fazer então para pelo menos eu correr meia maratona até lá, né? Eu conseguir, sei lá, fechar a prova ou chegar na metade da prova, mas eu tenho que continuar vendo por que aquelas metas não estão sendo abarcadas, né, naquele momento, e estudar uma maneira daquilo ou acontecer ou daqui a pouco eu postergar e falar, não, daqui 2 meses eu volto a treinar, né? Mais ainda é você ver isso no seu trabalho, né? Ou na parte financeira, ou naquilo que você acha mais importante na sua vida, né? Você coloque metas, você tem que alcançá-las, né? Acho que uma das dinâmicas que mais me marcaram nesse meu período, né, me autoconhecendo, foi uma dinâmica em que eu me via com 80 anos numa festa de aniversário, né? Foi uma dinâmica muito legal, né? Quase a sala inteira chorou, né? E a gente tinha que se ver com 80 anos. E aí a gente tinha que descrever quem que estava naquela sala, né? Quem que não estava naquela sala por algum motivo, né? Como é que era a sua vida naquela sala? O que você já tinha feito? O que você já tinha efetivamente conseguido, né? Então é muito legal. Isso traz um pouquinho para você o sentido de urgência, né? O sentido de você ter que fazer aquilo na hora que você tem na mão, né? Você pegou um projeto para fazer, mas eu consigo fazer aquilo, né? É importante, tá me agregando para eu chegar até onde eu quero, né? Então acho que essas são as minhas palavras finais. Espero que você tenha esse pensamento para sua vida, né? A gente fez esse congresso com a vontade de que isso chegasse em você dessa maneira imediata. A gente precisa fazer alguma coisa que impacte agora. O projeto ficaria muito melhor daqui 10 anos, né? Eu estaria no estúdio, na minha casa em Miami, né? Mas quem sabe eu possa chegar lá daqui 10 anos, mas eu já quero ter feito esse congresso e muitos mais, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com os outros palestrantes, se vocês já viram, se vocês não viram, por favor, pensem no que eu disse, pensem no que as outras pessoas disseram, mande perguntas, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, eu vou deixar lá também na barra de contato, mas se você quiser me mandar e-mail, r.salve10@gmail.com, tá? O nosso foco de transformação é o Transformando, então você pode mandar e-mail pra gente. A nossa página é o transformandocarreiras.com.br. Lá você, daqui a um pouco tempo, você vai encontrar treinamentos, coisas que vão te ajudar a conseguir o que você quer.
tá bom? Muito obrigado. Falou!